né? Isso é um sofisma. Isso não existe. Há sempre algo. Nós somos imperfeitos e pela nossa própria imperfeição há sempre algo do que nós nos arrependemos. Agora, muitas vezes nós encobrimos aquilo na nossa vida, passamos um pano por cima. Por quê? Porque nós não queremos ter contato com aquela lembrança ruim. Nós não queremos ser incomodados pela culpa. Esse é um problema da nossa geração. A nossa geração não sabe o que fazer com a culpa. E a culpa precisa ser levada ao trono da graça, para que nós possamos receber perdão da parte de Deus. Há pessoas que nunca sentiram em sua vida a miséria espiritual. Aquela miséria que Pedro sentiu quando negou a Cristo 3 vezes. Jesus tinha alertado ele e disse: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você me negará. E Pedro negou, e depois diz o texto que ele se sentiu profundamente triste, arrependido, por causa daquilo que ele havia feito. Ou aquela tristeza do filho pródigo, que pediu tudo ao pai, saiu pelo mundo, vendeu todas as coisas, e lá quando estava no mundo perdido, ele então caiu em si, diz o texto bíblico. E ele disse: não, aqui não é o meu lugar, eu preciso voltar para a casa do meu pai. É disso que nós estamos falando, de arrependimento, a necessidade de mudar de vida. Se a pessoa se acha inculpável, pura aos próprios olhos, se ela se acha justa, ela não precisa de perdão, ela não precisa confessar nada. O problema é somente o seguinte: a Bíblia diz que todos pecaram. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Todos pecaram. Não há nenhum que escape desta condição. A Bíblia diz mais em João 1, 8 e 10, que quando alguém diz que não cometeu pecado, nele não há verdade. E mais, ele torna Deus mentiroso, porque Deus diz que todos pecaram. Então esse tipo de comportamento é um comportamento errado e inaceitável. Se não admitirmos nossas falhas, irmãos, se nós não nos arrependemos, não confessamos os nossos pecados, a consequência disso na nossa vida é que nós não teremos perdão também. Não há perdão, não há manifestação da graça, porque não houve confissão, reconhecimento dos nossos erros. Uma pessoa que cometeu um erro, uma falha, só vai se sentir verdadeiramente livre, justa, perdoada, depois de confessar esta falha diante de Deus, depois de reconhecê-la diante do Senhor. E é isso que eu quero alertar os irmãos nesta manhã. Nós não podemos nos sentir puros aos nossos próprios olhos, porque na verdade nós não somos, ninguém aqui o é. O único homem justo foi Jesus Cristo, perfeito. Todos os demais são sujeitos às falhas, aos erros, como nós somos sujeitos. É preciso então ter humildade para ter coragem de reconhecer os erros e as falhas. Um grande exemplo disso, irmãos, está lá na parábola do fariseu e do publicano. É paradigmática aquela parábola. Jesus conta a história de 2 homens que foram ao templo orar a Deus. Um se ajoelhou no chão, o publicano, e batia no peito e dizia: Senhor, eu sou miserável, pecador, eu não presto, eu faço coisas erradas, tem misericórdia de mim. E o outro de pé na presença do Senhor batia no peito e dizia: Senhor, muito obrigado porque eu não sou um pecador como este outro aqui. Quantas vezes nós somos exatamente iguais ao fariseu? Olhamos para os outros, vemos tantos pecados e esquecemos de olhar para nós mesmos e reconhecermos os nossos pecados pessoais. Esquecemos de tirar a trave que está na frente dos nossos olhos e apontamos o cisco que está nos olhos dos outros. Fazemos como os fariseus estavam fazendo na época de Jesus, que haviam apanhado uma mulher em adultério e estavam na iminência de apedrejá-la. E Jesus então, diante daquela situação, disse: quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós não podemos agir desta forma, não podemos ser puros aos nossos olhos, porque nós não o somos. Eu e vocês somos pecadores. Precisamos a cada dia reconhecer a nossa humanidade, a maldade do nosso coração, os nossos pecados diante do Senhor, para que possamos receber como consequência o perdão, a purificação dos nossos pecados, para que a nossa consciência esteja limpa na presença do nosso Senhor. Para isso é preciso confessar, é preciso ter humildade, é preciso estar contrito,
a cada dia. Em terceiro lugar, o texto fala sobre aqueles que têm olhos altivos. Há daqueles quão altivos são seus olhos e levantadas as suas pálpebras, né? O texto bíblico só não falou do nariz empinado, cairia muito bem aqui também. Conhece gente nariz empinado? Todos nós conhecemos, né? Gente que tem o nariz empinado não olha para baixo, só olha para cima, não vê quem está embaixo, né? Infelizmente nós encontramos pessoas assim. Quarta-feira passada estavam citando aqui um estudo e citamos Nietzsche, né? O grande filósofo alemão, que pregava exatamente isso, a autossuficiência do homem, a arrogância, esse sentimento de prepotência, de que um precisa subjugar o outro, né? Nietzsche ensinava isso. E na formatura da Solange eu fiz uma contraposição do pensamento de Nietzsche com o pensamento de um filósofo francês contemporâneo, esqueci o nome dele agora, mas que ele ensinava exatamente o oposto, de que nós precisamos viver com os outros, viver para os outros, precisamos olhar os outros e reconhecer as suas necessidades, precisamos estar em comunhão uns com os outros. O texto então condena aqueles que têm olhos altivos, aqueles que se acham melhores do que os outros, como dissemos, aqueles que não olham para baixo, que se sentem melhores. Novamente eu faço menção à parábola do fariseu e do publicano. Naquela parábola, o fariseu se sentiu melhor do que o publicano. Dizem que todo judeu, durante a sua vida, ele tinha que fazer todos os dias uma oração. E um dos pontos que o judeu agradecia a Deus era, por exemplo, de não ter nascido mulher, o judeu homem, né? Porque ele, enquanto homem, se sentia superior à mulher. Ele agradecia a Deus porque ele não tinha nascido estrangeiro, porque ele, como judeu, se sentia melhor do que os estrangeiros. Eu acredito que esse tipo de oração Deus não ouve, meus irmãos. Deus deve olhar e pensar assim, ó, tolinho, né? Pobrezinho dele. Mas às vezes nós oramos assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como fulano, eu não sou tão pecador quanto fulano, né? E às vezes somos tão ou mais pecadores do que os outros que estão ao nosso redor. Só que os nossos pecados às vezes são pecados muito mais do espírito do que da carne, vamos dizer assim. Os pecados da carne, né, eles se evidenciam logo, todo mundo toma conhecimento. Mas pecados como orgulho, presunção, vaidade, se escondem muitas vezes por trás de determinadas ações aparentemente positivas. E esses pecados às vezes nós não confessamos, né? É preciso, meus irmãos, que nós possamos lidar com os nossos irmãos, conviver uns com os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. É por isso que eu gosto muito, né? Muitas vezes nós já chegamos aqui alguém na igreja, nós fazemos questão, e é importante dizer, olha, fulano de tal, ele é professor, para que os irmãos tomem conhecimento disso. Fulano de tal, ele é um advogado, ele é um médico, não é? Ele é um profissional liberal, ele é um funcionário público. Mas isso não é para exaltar ninguém, nem para diferenciar ninguém. Não é interesse da igreja cristã diferenciar ninguém, tratar ninguém melhor porque tem anel no dedo. Isso não faz parte e é condenado textualmente na Bíblia. Então é preciso ter esse discernimento e ter sempre diante de nós aquilo que Paulo disse aos Filipenses: cada um tenha os outros como superiores a si mesmo. É preciso ter humildade. Humildade é reconhecer os outros como superiores. Humildade é diminuir a cada dia para que o outro cresça. Nós precisamos ser um povo mais humilde, mais dado, mais cordato, para que possamos ter melhores relacionamentos. Às vezes, irmãos, nós achamos na igreja que nós somos bons demais para desenvolver determinadas funções, determinadas tarefas. Não, liderar o culto, dirigir, pregar, mas pegar na vassoura, limpar o banheiro da igreja, isso eu não faço. Preparar o café da manhã, eu não preparo nem lá em casa. Isso não pode ser assim na igreja. Nós somos medidos pelas pequenas coisas. Pelas pequenas coisas. Quando realizamos um culto como esse, é tão interessante ver os irmãos indo lá dentro sem que ninguém mande trazendo as cadeiras para aqui. Às vezes, aos olhos humanos, nós vemos um doutor fazendo isso. Mas na igreja não há doutores. Somos
somos todos iguais. Então, seja o doutor, seja outro, deve